Imagina nascer e no exato dia em que você vem ao mundo perder o seu pai, perder a sua mãe e ainda se tornar a pessoa mais odiada de toda a sua vila. Parece roteiro de tragédia grega, mas é só o primeiro capítulo da vida de um garotinho loiro com 3 marcas de bigode em cada bochecha, chamado Naruto. E se eu te disser que essa história, que já vendeu mais de 250 milhões de cópias em mangá e até hoje é um dos animes mais assistidos do planeta, esconde segredos e reviravoltas que a maioria dos fãs nunca parou para perceber? Senta e veja esse vídeo, e eu te prometo que vai valer cada segundo. Tudo começa numa noite de tempestade, na vila de Konoha, a vila oculta da Folha. Do nada, uma criatura gigantesca feita de puro chakra e ódio puro ataca a vila. É Kyuubi, a raposa de 9 caudas, a mais forte entre as 9 bestas com cauda desse universo. Quem enfrenta esse monstro é o próprio líder da vila, o 4º Hokage, um homem chamado Minato. Só que para deter uma fera daquele tamanho, ele não usa só a força, ele usa a única coisa capaz de prender uma besta com cauda, o corpo de um recém-nascido. E esse recém-nascido é o próprio filho dele, que tinha acabado de nascer minutos antes. Minato sela a Kyuubi dentro da barriga do bebê e dá a ele o nome que a esposa, Kushina, já tinha escolhido, Naruto. Resultado, Minato e Kushina morrem naquela mesma noite, e Naruto cresce sem pai e sem mãe, com um segredo gigante escondido dentro do próprio corpo. A vila inteira sabe que ele carrega a raposa, mas ninguém pode falar sobre isso abertamente. E sabe, o que é pior do que contar a verdade para uma criança não é contar nada, e mesmo assim olhar para ela com medo e raiva todos os dias. É exatamente isso que acontece com o Naruto. Ele cresce isolado, fazendo travessuras, só para ser notado por alguém, qualquer alguém. Porque ser notado de qualquer jeito ainda é melhor do que ser invisível. É só quando ele entra na academia ninja e forma um time com outros 2 adolescentes, Sasuke e Sakura, sob a liderança do ninja Kakashi, que a vida dele começa a virar de verdade. E já vai a primeira curiosidade que pouca gente sabe. O nome Naruto não veio só da cabeça do criador. Ele pegou de um personagem secundário, de um romance do escritor Haruki, e batizou o prato favorito do protagonista, o lamen, com o nome de um ingrediente real, aquela espiral branca e rosa que enfeita o caldo e que no Japão se chama justamente Naruto. Mas volta comigo para a história. Sasuke, o parceiro de time, carrega um peso gigante nas costas. Ele é o último sobrevivente do clã, uma família inteira de ninjas com um olho lendário chamado Sharingan, capaz de copiar técnicas e prever os movimentos do inimigo. E o motivo de Sasuke ser o último da família é assustador. O próprio irmão dele, Itachi, considerado um gênio entre gênios, matou todo o clã numa única noite e poupou só o irmãozinho mais novo. Durante boa parte da série, todo mundo acredita que Itachi é simplesmente um monstro frio que trocou a família pelo poder. Só que mais pra frente a verdade vem à tona. Itachi recebeu ordens da própria vila para impedir um golpe de estado que o clã estava planejando, e para proteger Sasuke, ele aceitou carregar para sempre o título de traidor e assassino. É um dos plot twists mais pesados de todo o anime, e explica porque Sasuke passa praticamente a série inteira obcecado por vingança. Enquanto isso, Naruto segue um caminho completamente diferente. Em vez de se afundar no ódio, ele decide que vai se tornar o próximo Hokage, o líder da vila, que um dia o desprezou, e que vai conquistar esse respeito treinando, caindo e levantando, sem nunca desistir, mesmo quando todo mundo parece estar contra ele. Mas antes de chegar lá, ele ainda enfrenta o Exame Chunin, uma competição entre vilas ninjas que sai completamente do controle, quando o vilão, Orochimaru, invade Konoha e mata na frente de todo mundo o 3º Hokage, o líder mais respeitado da vila. É nesse caos que entra o mentor, que vai mudar Naruto para sempre. Jiraiya, um dos 3 ninjas lendários conhecido como o Sannin, ao lado de Tsunade e do próprio Orochimaru. Ele já não é um professor, é praticamente um pai para o Naruto. E aqui vai uma outra curiosidade de cair o queixo. O nome do garoto Naruto é uma homenagem que Jiraiya faz ao herói do primeiro livro que ele escreveu, anos antes do menino nascer. Quer dizer, o destino desse personagem literalmente foi escrito numa folha de papel antes dele sequer existir. Só que aí a história deixa de ser sobre o garoto querendo ser reconhecido e se transforma numa guerra gigantesca. Surge uma organização que vira sinônimo de medo no mundo ninja, Akatsuki, um grupo de criminosos formado pelos ninjas mais perigosos de várias vilas. O objetivo dele é caçar todas as 9 bestas com cauda do planeta, incluindo, claro, Kyuubi, que vive dentro do Naruto, e o líder dessa organização,
um sujeito misterioso de máscara laranja que se apresenta como Madara. Vai entregar anos depois um dos maiores choques de toda a franquia, que esse suposto Madara, na verdade, é Obito, um ex-companheiro de time de Kakashi, dado como morto desde criança numa missão que deu terrivelmente errado. Obito sobreviveu escondido, mergulhado em dor e raiva, e passou anos planejando uma vingança contra o mundo inteiro, por ter perdido a pessoa que amava. Esse twist é tão bem guardado que muitos fãs só descobrem a verdadeira lendo o mangá, depois de já terem assistido boa parte do anime. Tem ainda outro líder, esse sim ainda mais perigoso. Bem, e aqui vai outra curiosidade insana. Ele não é apenas uma pessoa só. Ele é controlado por 6 corpos diferentes, todos pertencentes a um único ninja chamado Nagato, que também carrega um conjunto de olhos ainda mais raro do que o Sharingan e Rinnegan, considerado o olho mais lendário do próprio criador do mundo ninja. Quando ele finalmente destrói Konoha inteira numa das batalhas mais marcantes da franquia, Naruto, em vez de responder com mais violência, escolhe perdoar Nagato e entender a dor dele. Muita gente considera esse o verdadeiro momento em que Naruto deixa de ser um garoto barulhento e se torna um líder de verdade. Mas o maior segredo da série inteira ainda está por vir. Conforme a Guerra Ninja se aproxima do clímax, a história revela que existe uma figura ainda mais antiga do que tudo isso, o sábio dos 6 caminhos, Rikudo Sennin, o homem que, segundo a lenda, criou o próprio chakra e dividiu a primeira besta com cauda, o Jubi, em 9 pedaços menores para impedir que o poder dela destruísse o mundo inteiro. Esse sábio teve 2 filhos, e a rivalidade entre eles é a raiz de praticamente todo o conflito ninja que a gente acompanhava durante a série, incluindo de um jeito surpreendente a própria rivalidade entre Naruto e Sasuke, que sem perceber estão repetindo um ciclo de milhares de anos. É exatamente esse ciclo que culmina na batalha final entre os 2 melhores amigos, um confronto tão brutal que custa literalmente o braço de cada um deles. Mas diferente da maioria das histórias de vingança, o final não é sobre quem ganha a luta, é sobre Naruto conseguir, depois de anos de rejeição e solidão, fazer o melhor amigo dele finalmente entender que existe outro caminho além do ódio. No fim, Naruto realiza o sonho que carregava desde criança e se torna o 7º Hokage, o líder da vila que um dia teve tanto medo dele. E o legado dessa história continua até hoje, com o filho dele, Boruto, protagonizando uma sequência que já tem o seu próprio público fiel. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses segredos você não sabia? Se você curtiu esse mergulho na história de Naruto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai trazer muitas curiosidades insanas sobre o mundo dos animes para você.